Olá, eu sou Roberto Magalhães, do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea de Niterói, o GHTN. E hoje, no nosso Papo de Transplante, a gente tem uma convidada muito especial. Uma pessoa muito querida, uma amiga, Cláudia Martins, que para mim era a Cláudia D'Amico até um tempo atrás. Ela hoje é Cláudia Martins, tá? Cláudia Martins é uma ex-paciente. Eu tenho o prazer de poder falar isso do nosso grupo como inteiro, né? Que teve o prazer de interagir com ela e cuidar. Foi portadora de leucemia mieloide aguda, né? Foi submetida a transplante de medula óssea, passou pela experiência do transplante de medula óssea e publicou recentemente este livro aqui, que eu recomendo para todo mundo. Bom, Cláudia, estamos aqui. Eu estava ansioso por esse momento de poder estar aqui com você, de te rever, porque a gente já não se via há bastante tempo, né? E eu fiquei muito surpreso quando eu vi a publicação do livro. Para confessar, eu nem te reconheci, até porque você estava com um nome diferente, também estava com um aspecto diferente. Vendo pelas redes sociais que também uma paciente super ativa, quer dizer, uma ex-paciente super ativa, que malha, que faz dança, que curte a vida doidado. Exatamente. Bom, então, vamos lá. O título do livro é A Vida Era Boa, de Cláudia Martins. Aqui está. A gente vai conversar um pouco sobre o livro, sobre as experiências que a gente teve juntos. Né, Cláudia? Cláudia é formada em letras. Isso. Né? Me fala um pouco sobre sua formação, Cláudia. Primeiramente... E a ideia que apareceu o livro, né? E a ideia do livro. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo, né? Foi um prazer ser uma paciente de sucesso, né, da sua equipe médica. E eu sou professora por formação, foi a única coisa que eu fiz a vida inteira, né? Lecionei muitos anos e, como eu te falei, eu sou de humanas, sou das letras, sou do papel. Então, ia dar nisso. Não podia ser outra coisa diferente. Facilidade de traduzir os acontecimentos em palavras, nessa comunicação, que é muito importante. O amor pela escrita, né? Sim. E a ideia foi isso, foi tempo ocioso, que eu ganhei com a aposentadoria precoce após o transplante e vontade de registrar mesmo uma experiência única, né? Sim. Não boa, mas é uma experiência marcante. Bom, eu tenho uma pergunta inevitável. Assim, o título do livro é A Vida Era Boa. O que me parece, então, assim, para quem não folheou nenhuma página, pode parecer até um título um pouco negativo, no sentido em que você pensa que há uma relação temporal da tua vida que foi boa e outra depois deixou de ser. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Por quê? Explica. Muitas pessoas falam, né, comentam por que esse título. E a minha ideia é mesmo uma coisa subjetiva, porque a minha vida, no caso, era boa e ficou muito melhor, né? Mas, infelizmente, outras pessoas não têm essa oportunidade. Mas a ideia é que as pessoas reflitam que não precise passar pelo que eu passei, né? Pelo que nós, pacientes diagnosticados com a leucemia, pelo que a gente passa, que é muito sofrido, não é nada bom, é horrível, mas que não espere passar, né, para valorizar o pouco que a gente tem, a vida que a gente tem, independente do que tem. A gente está sempre olhando para aquele que tem mais, né? A gente nunca olha para aquele que tem menos. Então, esse título subjetivo que abre um leque de interpretações é que cada um, independente, né, do que tenha, e que não precise ter um diagnóstico desse para valorizar. Para poder ter aquele, talvez, o despertar para a vida. Né? A vida está aqui, está entre a gente, o tempo está correndo. E a gente está se lamentando, reclamando daquilo que não conseguiu e não reconhece o que tem, né? E às vezes só entende a mensagem quando passa por isso aí. Enfrentada por super desafios assim, que são postos na sua frente, né? Aqui um tremendo desafio. Olha, eu me lembro muito bem, Cláudia, do primeiro momento do contato com você. É engraçado isso, né? Eu tava no CHN, Complexo Hospitalar de Niterói, aqui perto. A gente está aqui no Hotel H, fazendo essa filmagem. Estou aqui no Ingá, em Niterói. E, na verdade, uma colega chamada Gabriela, que estava na emergência, ela me chama para ver uma paciente que estava com 200 mil leucócitos. Assim,
pessoal, em geral, assim, um hemograma completo, que é um dos exames mais simples que tem para ver o sangue do ser humano, você tem taxas de leucócitos consideradas normais entre 4 mil até 9 mil, 10 mil. Cláudia tinha 200 mil. Então, assim, então isso naturalmente já chamava atenção para um diagnóstico de leucemia. Aí vai uma dica. Taxas de leucócitos muitíssimo altas falam por si só. Né? Mas não só isso, as plaquetas estavam baixas e uma moça que estava com umas lesões na pele, que a tomografia tinha algumas coisas estranhas, uns nódulos no pulmão, uma febre que a gente não sabia. Então, um quadro realmente bastante grave no início. Você sabe que, já que a gente está falando de livro, né, de tudo, existe um livro que se chama O Imperador de Todos os Males, Câncer. Assim, ele é um livro que narra a história do câncer, como se... No primeiro capítulo, ele é escrito por um ex-residente do Dana-Farber, nos Estados Unidos, e o primeiro capítulo desse livro, ele diz que ele era residente, então ele era o médico que tinha que responder a tudo no hospital, e o primeiro contato com ele, com o câncer, foi ele ser chamado para ver uma moça jovem que estava na emergência e que estava com uma leucometria altíssima. E ninguém queria ver, ninguém queria encostar naquela paciente. Fala assim, olha, isso daí é para o hematologista. Nem o oncologista, é para o hematologista. Ninguém sabe ver isso, ninguém sabe cuidar disso. E aí ele bota uma frase assim, quando o diagnóstico de leucemia acontece no hospital, todo o hospital estremece. Assim começa o primeiro capítulo desse livro. Então, assim, então para você entender o que não sei se está na narrativa, mas eu me lembro muito bem desse fato, assim, que realmente, na hora que uma emergencista clínica geral viu aquilo, ela falou, eu preciso de um hematologista agora para resolver. Né? E daí vem o desenrolar tudo da história, enfim, do seu tratamento. No livro está com uma linguagem bem popular, né? Vou dizer assim, né? De uma pessoa que não conhece a parte técnica, mas tudo isso está relatado, né? No dia seguinte eu fui para a UTI. Exato. Né? Eu lembro de flashes, assim, que eu estava bem já comprometida, mas está tudo relatado aí com uma linguagem fácil, né? Porque a leucemia é uma surpresa, né? Sim. Sim. O que passava pela sua cabeça quando falou assim, eu tenho o diagnóstico de leucemia mieloide aguda? O que isso, para você, no seu mundo, o que isso significava? Muita gente me perguntou isso, né? E mudou o significado de lá para cá? Assim, só curiosidade. Naquele primeiro momento, como você falou, eu cheguei muito debilitada, já eu tinha muita mucosite, já tinha desenvolvido muitas coisas por conta da leucemia, né? Então, naquele primeiro momento, eu lembro que você usou a palavra um caso leucêmico, usou até um eufemismo. Mas o meu alívio de descobrir o que eu tinha foi maior do que o medo e a ignorância também, porque a gente não tem noção do que a gente vai passar. Então, eu acho que a ignorância também te protege um pouco, né, do medo daquilo que você vai enfrentar. Entendi. Então, primeiro foi um alívio de saber que eu estava num local adequado, que tinham descoberto, porque eu não aguentava mais, assim, indagar, a emergência, eu já tinha ido mais 5 vezes e sempre piorando, cada vez mais debilitada e ninguém sabia o que eu tinha. Então, primeiro um alívio, depois o medo. Sim. E Leucemia Antes e Depois é um livro, porque a gente cai de paraquedas, você não sabe nada. A minha ideia é até mostrar um pouco, né? O que te incomodou no tratamento? Porque quando a gente falou assim, quimioterapia é o seu tratamento e depois, mais à frente, transplante de medula vai ser necessário. Eu acho que você vai lembrar o que mais me incomodava, que eu chorava toda vez, era de ficar presa, isolada. Ficar internada. O tratamento exigia de você uma hospitalização longa. Exatamente. Então, cada vez que você me falava que eu precisava de um novo ciclo, era pelo menos 21 dias internada. Em geral, gente, o tratamento da leucemia mieloide aguda, você faz o que a gente chama de indução, que é tentar desaparecer com as células leucêmicas do sangue e da fábrica do sangue. A gente depois faz uma avaliação da medula para provar que sumiu, que a gente resetou, né, que desapareceu. E depois disso, mas sempre mesmo que a pessoa entre em remissão, quer dizer, o hemograma volta a ficar normal, se faz necessário fazer o que chamamos de consolidações ou intensificações. São pelo menos mais 3 ciclos do Aracê em alta dose.
É a mesma quimioterapia que a gente usou na frente, mas em doses mais altas, para tirar aquela poeirinha que, se a gente não fizer isso, 2, 3 meses depois, a doença volta igualzinha. Então tem que ser a indução e 3 a 4 ciclos de consolidação para alguns tipos de pacientes que a gente pode considerar de alto risco da doença voltar nos 2 primeiros anos. Fazemos também o transplante de medula óssea, no caso aqui o transplante de doador, halogênico. Né, o doador que você precisa de um doador, não pode ser o transplante dela para ela mesma, porque a medula já está doente. Então, no caso que ela está se referindo é isso. Essas consolidações e intensificações exigiam dela internações de 30 dias no mínimo. No mínimo, com direito à febre, com direito à necessidade de transfusão, enjoo, dependência. O cabelo ficou lindo, maravilhoso? Nunca usei um lenço, mas fiquei sem nada. O cabelo caiu. Mas voltou, né? Tô te vendo bem cabelo. Você implantou o cabelo? Ela tem mais cabelo que eu hoje. Eu tenho mais cabelo do que antes. Olha que vergonha, Roberto Magalhães. Eu tenho mais cabelo do que antes. Antes eu tinha menos cabelo. Exatamente. E a minha primeira internação, eu fiz 2 ciclos seguidos. Eu lembro que foi bem longa, acho que foram, foram 40 dias a primeira internação. Em geral, a indução ela costuma ser sempre mais complicada, porque o paciente acaba de descobrir a doença, ele ainda não teve contato com quimioterapia na vida, com as complicações do tratamento. Em geral, tem infecções ou sangramento no início, transfusões são muito necessárias no início. Então, a primeira hospitalização de uma leucemia aguda costuma ser brava. Foi longa, e depois foram mais 6 internações, foram 7 ciclos. Isso aí. E quando a gente veio com um papinho de transplante de medula, como é que foi? Teve uma irmã que veio lá da América Central, não foi isso? Não? Ou estou me confundindo? Não. Como é que foi a história de doador? É porque então, a princípio seria meu irmão, mas ele não era 100%. Sim. Acho que ele era 70%. 70%. Aí vocês me colocaram no banco. Lembra que um monte de gente se mobilizou e se tornou doador, fez o cadastro, né? Mas não encontramos nenhum doador possível. E voltamos para o meu irmão, que foi meu... ele era um doador haploidêntico, ele era 50%. Isso, ele não era totalmente compatível, a gente fez um transplante haploidêntico. Sim. Aí ele passou por aquele processo. E a internação do tratamento de leucemia é um ciclo de altos e baixos, né? Sim. Eu achava que depois do transplante eu ia receber, né, de forma como se fosse uma transfusão e que eu ia dar tchau e ir embora, pedir ao doutor Leandro para ir ao Rock in Rio. Meu Deus. Eu sempre costumo brincar que o transplante começa quando acaba. Não tem o papo do Casagrande que o jogo acaba quando termina, mas aqui não é assim, não. Quando o jogo a gente começa acha quando que acaba. Está acabando o tratamento, é um novo recomeço e talvez o mais difícil, o mais dolorido. Porque após o transplante você ainda está debilitada, você tem que ir toda semana a consultas na clínica dia para ver como estão suas taxas do sangue, os níveis de ciclosporina, se o citomegalovírus não apareceu, né? Uma série de questões e a própria doença do enxerto hospedeiro pode aparecer. Você teve doença do enxerto hospedeiro? Teve na pele? Tive. Tratou como a doença do enxerto hospedeiro? Eu nem lembro. Deve ter recebido uns cremezinhos de corticoide e alguns emolientes que ajudam. Mas durou bastante tempo aquele processo das feridas mesmo, né, pelo corpo. Mas é isso, o transplante é Quando você faz o transplante, para mim foi a parte mais dolorida. Foi mais difícil. A gente acha que a quimioterapia causa enjoo, o mal-estar realmente é ruim. Mas o transplante, os sintomas foram bem piores. Quando você começou a perceber que, enfim, você estava começando a se destacar do hospital e ficando mais longe da doença, livre da doença e livre, assim, da leucemia em si? Né? Demorou. Acho que eu não queria ter alta, não, porque eu fiquei 4 meses tendo enjoos e eu ia pro Day Clinic. Você teve alta do Day Clinic? Você ficou em acompanhamento pós-transplante? Fiquei bastante tempo. Depois eu tive uma gastrite, foi um ano mais ou menos. Um ano de segmento do Day Clinic. E os primeiros meses eu ia toda semana, porque eu tive gastrite, tive mais 2 internações pós-transplante. Sim.
E eu tinha muito enjoo. Rehospitalizações são muito comuns depois do transplante halogênico. E às vezes os pacientes acham que as coisas não vão dar certo, mas elas, para darem certo, precisa disso. Tá aí o exemplo. Mas era isso, eu achava que ia fazer o transplante e que eu ia embora. Acabou. O tratamento acabou. Começou. E eu fiquei tudo muito começou. debilitada, tive mais 2 internações. É como uma sementinha que você plantou em você, que você vai ter que regar, cuidar, que pode dar algumas complicações. Pode dar praga, né? Pode dar algumas complicações. Então a gente tem que cuidar com carinho. Tanto que eu ia pro Day Clinic, eu não ficava nas cadeiras, eu ficava em maca, né? Porque eu tava ainda bem debilitada. Emagreci bastante. E a pele muito ruim por conta da doença de enxerto, a pele escura por causa da radioterapia, né? E outras tantas sequelas, né? Que a gente fica. E depois que você teve alta, como é que foi a vida? Me conta a sua vida depois. O que você andou aprontando aqui? Além do livro. Eu fiquei muito tempo acamada, né? Então eu perdi um pouco a mobilidade e perdi massa óssea. Eu faço acompanhamento com reumatologista até hoje, não por conta da leucemia. O transplante foi um sucesso, mas como eu falei, as sequelas, né? Então eu perdi muita mobilidade, voltei a caminhar devagar e fui retomando bem lentamente. Eu fiz trabalhos manuais primeiro, porque eu perdi até o controle motor, né? Mas não era uma pretensão lançar, não. Era uma pretensão, um registro próprio. Registro pessoal, tipo um diário. Você queria botar aqui não queria esquecer. A sua memória. Isso. O que foi a sua memória, o seu diário dos acontecimentos. Mas aí eu fiz uma postagem escrevendo, né, uma foto de frente para a praia, escrevendo, e as pessoas começaram a perguntar. Aí despertou a vontade de registrar. Mas aí 1 ano e meio depois eu voltei para o Brasil e aí eu já estava bem melhor fisicamente, né? Aí eu queria viver um ano e um dia, né? Aí queria ir pra praia, queria ir pedalar. Você tá com quantos anos hoje? Desculpa perguntar. 47. 47, eu tenho 48, eu sei o que é isso. E depois de um tempão presa, né? Contra a vontade, aí eu deixei de lado. E depois retomei. Com o intuito mesmo de primeiro registrar e depois também de partilhar com pessoas que estão passando por isso, né? Para terem uma ideia do que não é fácil, mas ter um pouco do conhecimento do que pode fazer. Para familiar também, que não sabe como às vezes lidar, né? E é importante a presença. Eu tive 20 amigas que dormiam lá, lembra? Era aquele festival. Você fazia um rodízio com Cláudia. Aquela coisa, só pode ter 2 pessoas visitando. Ou 2 acompanham, porque depois veio a pandemia que isso complicou, né? Eu não peguei essa fase. Foi antes. Mas você tá com quanto tempo de tudo? Fiz 5 anos dia 20 de transplante. Anos, né? 20 de setembro. Você sabe que 5 anos é um número cabalístico, emblemático, com relação à cura. O hematologista ele só fala para o paciente que ele está em remissão completa, remissão hematológica, remissão molecular, remissão citogenética, enfim, ele ajuda vários temas de remissão. Doença residual mínima negativa, mas ele só fala que o paciente está curado quando ele está 5 anos, com todas essas características que eu falei agora, com tudo isso negativo, em remissão completa, remissão hematológica completa por 5 anos. A doutora Juliana está lá me acompanhando. Existe um grande ato desse tempo, porque você já saiu do hospital, do tratamento, um ano e meio, depois você já estava livre no mundo, mas até aí, só com 5 anos. Ainda faço acompanhamento. E a Ju que ficou te acompanhando, a doutora Juliana Vassalo, que é do nosso grupo. O vice-doutor também, Leandro Pataro, outra figura. Doutora Aline, que me acompanha no Day Clinic. GHTN, essa aqui, ó, vou tatuar GHTN aqui. Todo mundo. Sou prova viva que dá certo, tá vendo? E a ideia é essa, compartilhar com pessoas que passam por isso, né? E pessoas que acompanham pessoas que estão passando por isso, que possam ajudar, porque é muito importante também o cuidado, né? Quem está ao lado, presente, quem está cuidando, presença, quem está cuidando. A gente sempre exige, cara, que tem que ter alguém no quarto junto com o paciente, né? E, como você vê, é algo multidisciplinar. Eu brinquei aqui do GHTN. Quantos médicos do grupo te acompanharam? Quer dizer, um só não seria capaz. Enfermeiros. O hospital, a equipe multidisciplinares que cuidaram de você no hospital, que vai de fisioterapia, CTI, farmácia, nutricionista, dentista, psicólogo, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Então, só, eu estou esquecendo coisa aqui, viu?
Porque é maior, é um verdadeiro, assim, um set de filmes onde, para tudo dar certo, né? O figurino, você imagina a direção, o roteiro, enfim, tem que estar, o câmera tem que estar homenageando você aqui, Pedro, que está fazendo o vídeo pra gente. Todo esse métier para que a coisa realmente ande, né? Então, e eu tenho uma experiência muito positiva do hospital, assim. Que bom. Eu tenho que agradecer a todos, assim, enfermagem, técnicos, maqueiros, a pessoa que cuidava do enxoval, assim, Tudo eu não é tenho, importante. tudo é importante. Tudo é importante. O cuidado de Claro. trocar a roupa de cama, assim, eu não tenho que reclamar Você ficou nada. hospitalizado o quê? 7 meses? 11 meses. 11 meses de Eu entrei hospitalização. 8 de fevereiro. 11 meses, gente. Com tudo. E a última internação a última saída foi 24 de dezembro. Fui passar o Natal. Então, assim, eu tenho uma experiência muito boa com a HCN de toda a equipe, assim, desde da direção até o maqueiro que me levava para fazer. E sua operadora de saúde aceitou tudo? Você teve confusão com a Tudo, operadora não, de saúde? nada, Qual nenhum era problema. o plano de saúde? A 1000. A 1000. A 1000 aceitou tudo, graças a Deus, porque a gente Tudo, não costuma tive ter dor de problema cabeça nenhum. Na primeira com planos de internação, eu falei assim, gente, eu vou ter alguma surpresa nessa alta. Eu tive até medo, mas não tive problema nenhum. Até a bom. medicação. Porque os eu remédios são recebi. de alto custo, a hospitalização é de alto custo, né? Então, bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que você... Cláudio, primeiro eu queria agradecer mesmo, do fundo do coração de você estar aqui, de você ter transformado em palavras, né, a experiência, o seu diário pessoal, né? Eu vou ler isso daqui até a vírgula, você pode ter certeza. E queria que você transmitisse assim, uma mensagem né, para os familiares e para as pessoas que, assim, nesse momento a gente está com vários pacientes, tem vários pacientes com leucemia, assim, atônitos e atentos com esse diagnóstico, que vão passar por experiências, algumas de quimioterapia, outras de transplantes, experiências favoráveis e desfavoráveis, assim como a vida, né, de todos nós. Então, isso é viver, né? Então, eu queria que você transmitisse a sua mensagem. O canal é de você e as pessoas. Tá bem? Tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer também por ter sido sua paciente, ter sido uma paciente de sucesso. Eu só tenho a agradecer, assim, a Deus e as suas mãos aqui na Terra. Foi, assim, foi fundamental. E a ideia do livro é que eu possa transmitir um pouco, né, da experiência e que eu também, não é um livro espiritual, eu não estou querendo defender religião nenhuma, mas que é importante a gente acreditar na cura, fazer a nossa parte e que é possível e que a família e o apoio é muito importante. Então, assim, o amor salva, o amor cura, acredite e uma hora vai passar. É isso aí, ó. Está aqui. Onde que as pessoas podem adquirir, se elas quiserem? Só comigo através do meu Instagram, porque não está em nenhuma livraria. Eu fiz... Então eu vou, depois, quando a gente fizer a edição do vídeo, eu vou colocar no Instagram. Vocês vão ver aqui embaixo tudo direitinho, os contatos, para quem tiver interesse, tá? E esse livro pode te ajudar muito. Tá bom? É bem simples, é bem fácil. É de uma paciente, não é? É isso aí. Cláudia Martins, A Vida Era Boa, a editora é a ADM, certo? Bom, obrigada. Muito obrigado. Para você também. Obrigado. Obrigada pelo convite.